Oi, oi. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz de voltar aqui, de trazer a mensagem, a palavra do Senhor para os nossos corações. Mais uma vez, se não me engano, a última vez que eu preguei aqui foi dezembro ou janeiro do ano passado. Mas, graças a Deus, mais uma vez, estou muito nervoso. Não repara não, tá? Se eu ficar suando aqui, a careca brilhar, não liga, faz parte, tá bom? E antes de eu entrar aqui no texto especificamente, eu sei que Deus está querendo falar conosco. Quem falou hoje de manhã para as mulheres foi a Michele? Pois é, acho que o assunto é muito parecido. E é interessante como a Bíblia é um livro muito atual, né? Você vai percebendo que, normalmente, as pessoas que não conhecem a Bíblia, elas olham para este livro e falam assim, mas como vocês vão seguir hoje, ter padrão de vida hoje, com um livro tão antigo? Fala, leia a Bíblia, que você vai saber o que é um livro atual. Por isso, nós vamos perceber que vamos falar de um assunto que, na verdade, é pouco falado, é muito falado nas rodinhas, mas pouco falado em púlpito, que é muito importante e muito atual. Se você tem sua Bíblia aí, abre em Lucas 17, 32. Eu vou ler só esse versículo agora. Lucas, capítulo 17, versículo 32, um versículo gigante. E depois nós vamos voltar para a história em si. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Diz assim, a palavra de Deus. Lembrem-se da mulher de Ló. Só isso. Lembrem-se da mulher de Ló. Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor falar conosco. Mesmo diante da minha pequenez, diante dos nossos corações tão sedentos que precisam ouvir a Tua voz para serem transformados. Obrigado porque mais uma vez, Pai, através da Sua graça, através da Sua misericórdia, o Senhor fala conosco. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra. Nos ajuda a buscar de fato aquilo que o Senhor deseja. Que o nosso coração esteja sedento, esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor deseja. Obrigado por essa mensagem, que de fato o Teu Espírito esteja falando conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lembrem-se da mulher de Ló. Eu gosto muito, na verdade a minha pizza favorita é de frango com catupiry. Já começa falando de comida, né? Minha pizza favorita é de frango catupiry. A da Alessandra, da minha esposa, é portuguesa. Mas sabe o que é engraçado? A minha pizza favorita, frango catupiry, é a mesma favorita dos meus pais. Então a minha infância toda foi ali. O que elas vão pedir hoje? Não sei. Qual que você vai pedir? Não sei. Aí frango. Aí pede frango. E conversando com a Alessandra, olha só que coincidência. Na casa dos pais delas era a mesma coisa. Vamos pedir o quê? Marguerita, calabresa? Vamos na portuguesa. Então era este padrão. Eu não sei como, mas por incrível que pareça, as minhas filhas gostam de pizza de frango catupiry e de portuguesa. A gente pode falar de outros sabores, mas ela fala, nossa, a minha predileta é frango catupiry, ou a minha predileta é portuguesa. É claro que a influência, né? A influência de um vai levando para o outro e assim vai seguindo, vai criando uma cultura ali dentro de casa. Isso é natural. Então percebe que meus pais passaram esse gosto para mim, eu passei isso para minhas filhas e provavelmente isso vai continuar por gerações. E de fato continua. Eu fiquei pensando, será? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Será que se eu não gostasse de pizza de frango com catupiry, as minhas filhas teriam esse sabor como sabor predileto? Não sei. Mas falando de pizza é uma coisa muito fácil. É muito simples de falar sobre isso. Mas para pensar comigo outras questões.
será que se eu não tivesse um dia lá em casa, sentado na mesa e abrir a Bíblia, será que a minha filha ia conhecer Jesus Cristo? Será que de fato ela ia olhar e falar assim, opa, esse livro aqui é o livro da vida, isso aqui é o livro da minha vida? Será que se eu não seguir a vontade de Deus como de fato eu tenho que seguir e influenciar a minha filha, as minhas filhas para isso, será que elas um dia seguiriam a Jesus como de fato eu quero que elas sigam? É algo para pensar. Então eu quero falar um pouco sobre essa influência. O título da mensagem é O Sal de Sodoma. Parece que o título é meio estranho, mas quanto mais nós vamos falar, mais vai fazer sentido para você. Por quê? Quando nós falamos de influência, nós vamos, por exemplo, para o livro de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus está falando com os seus discípulos, e provavelmente você já conhece esse versículo. Ele olha para os discípulos e fala, olha, vocês são o sal da terra. E quando ele fala isso, quando ele fala dos discípulos serem o sal da terra, ele está falando mais de influência, de que através do sal, o sal dá o sabor, ele influencia o sabor de outras coisas, ele modifica, ele deixa melhor, deixa mais gostoso, mais saboroso, realça o sabor de outras coisas. Vocês, de fato, são o sal da terra, vocês que vão transformar este mundo que está ao seu redor. O grande problema é que por muitas vezes nós não somos, de fato, esse sal que transforma. E a ideia aqui não é trazer apenas esse problema de que nós não somos apenas o sal que transforma, mas pior do que isso, por muitas vezes nós somos aqueles que são influenciados com aquilo que vem de fora. E isso acontece muito. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola do semeador que Jesus está contando ali, ele fala sobre o semeador que saiu a semear, e ele no meio ali jogando as sementinhas, ele fala que uma caiu em um solo muito duro e a semente não consegue penetrar, vem as aves e pegam aquela semente. Ele fala que outra semente caiu em um solo onde tinha muitas rochas e aquilo não conseguia brotar porque não tinha raízes, né? A terceira semente é aquela que cai entre os espinhos e no meio dos espinhos ela começa a germinar, mas as coisas de fora, os espinhos sufocam aquela plantinha e ela não consegue também crescer. E a última, a mais bonita, né? Aquela que cai em solo fértil e ela cresce, e ela brota, e ela germina, e ela dá frutos. E normalmente nós como cristãos, nós olhamos e falamos, lá, eu sou essa daí, ó. Essa quarta sementinha sou eu. Mas se a gente parar para pensar, por muitas vezes, muitas pessoas não passam da terceira semente. Porque a terceira semente é aquela que diz assim, olha, o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo anunciada até você, só que através das circunstâncias da vida, das coisas que você tem que fazer no seu dia a dia, do tempo que você tem que se dedicar a isso, você acaba sendo sufocado por isso e acaba não frutificando no seu dia a dia, influenciado pelo mundo. E aí, quando eu leio esse versículo aqui, de Lucas capítulo 17, Jesus falando, olha, lembrem-se da mulher de Ló. É interessante, porque Jesus podia falar para lembrar do Abraão, podia falar para lembrar sobre o Moisés, sobre Noé, sobre o profeta Daniel, mas ele fala para lembrar da mulher de Ló. E qual que é o contexto disso aqui? Se você analisar esse Lucas 17, Jesus está falando sobre a sua vinda, e ele fala, olha, quando eu chegar, quando voltar, não vai dar tempo de você buscar as suas coisas, de ir atrás de outras coisas deste mundo, vai ser uma coisa assim, ó, rápida. Então, lembre-se da mulher de Ló. Por quê? O que aconteceu com a mulher de Ló? Você que conhece a Bíblia, você já sabe o que acontece com ela. Mas, antes de chegar lá, sobre o que aconteceu com a mulher de Ló, você já sabe? Eu queria que você entendesse um pouco mais sobre a história, tá? E por que essa mulher chegou a, de fato, se tornar uma estátua de sal. Em Gênesis, no capítulo 12, deixe sua Bíblia aberta em Gênesis, nós vamos ler alguns versículos, mas para contexto, Gênesis capítulo 12, o Senhor chama Abraão, Abraão, sai da sua terra, vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pega a sua esposa, pega os seus bens, e interessante que, no meio disso tudo, ele também leva
o seu sobrinho Ló, muito querido. Eu não vou entrar agora no motivo dele ser muito querido por Abraão, mas Abraão leva Ló. E eles vão para essa caminhada para uma nova terra, uma nova jornada, onde Deus quer levá-los. Só que acontece um problema. Em Gênesis capítulo 13, nós vamos ver uma história em que Abraão, muito rico, e o Ló, sobrinho de Abraão, também muito rico, um dia, o servo lá, o funcionário do Abraão, pega o gado do Abraão, vai levar para pastar. Quando ele chega lá para deixar o gado para pastar, quem está lá? O gado do Ló. Está todo mundo lá. O servo do Abraão olha para o servo do Ló e fala: ô, essa terra aqui é do Abraão, o que você está fazendo aqui com o seu gado aqui? O servo do Ló fala: não, essa terra aqui é do Ló, ninguém falou nada, só trouxe aqui o gado. E começa a brigar, começa a discutir os dois servos. A briga é tanta que, para resolver esse problema, Gênesis capítulo 13, versículos 9 até o 12, olha só, Abraão falando com Ló: aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Então agora você imagina o Abraão chegando para o Ló e fala: Ló, não vamos brigar não. Faz o seguinte, ó, tem aqui, ó, muita terra. Vê o lugar que você quer ir, você for para um lado, eu vou para o outro, e assim nós encerramos esse problema aí. O Ló olha para um lado, né, um lado mais alto ali, meio seco, meio deserto. E ele olha para o outro lado, um vale, um lugar mais baixo assim, mas pensa num lugar bonito, gramadão assim, um campo, e Ló fala: para o meu gado, para prosperar, para enriquecer, ô tio, estou indo para lá. Abraão fala: tudo bem, vamos nos separar aqui. E há essa separação, tá, entre Abraão e Ló. Corta essa cena, agora imagina alguns anos depois, Abraão, lá na fazenda dele, na área dele ali, sentado no quintal, embaixo do pé de manga. Quando ele olha lá na frente da fazenda, tem 3 homens chegando. Abraão, já entendendo, ele vê que percebe que ali não são pessoas comuns, está Deus e 2 anjos. Abraão vai, se prostra, isso está tudo no capítulo 13 em diante, tá? Abraão vai e se prostra, e ele chama Sara e fala: ó, prepara um banquete aqui que nós vamos comer. Sentam ali, eles conversam na mesa, inclusive nesse momento é onde Deus fala mais uma vez, se não me engano a 4ª vez para Abraão, sobre o filho da promessa, que ele chegaria e tudo mais. Depois dessa refeição, desse tempo juntos, eles levantam. Eu quero que você imagine agora o Abraão encostado lá na frente da fazenda com o pezinho na cerca, Deus do lado dele. Deus olha para o Abraão e fala: Abraão, está vendo lá embaixo lá? E eles olhando para aquele vale grandão assim, olha lá embaixo. Está vendo, Abraão, lá embaixo lá? Aquelas cidades ali. Então, clamor do pecado daquela população subiu até mim. E Abraão, vou destruir tudo ali. Enquanto Deus fala isso, os 2 anjos que estavam juntos já começam a descer, começam a sair. E o Abraão olha para Deus e fala: mas espera aí, ô Senhor, mas e se naquelas cidades ali tiverem 50 justos? O Senhor vai matar os 50 justos pelos injustos? E Deus fala: olha, se tiver 50 justos, não vou matar, não vou destruir a cidade. Há uma discussão entre os teólogos se a cidade de fato tinha
até mesmo pelo tamanho dela, tá? Se tinha entre 5 e 50 mil pessoas, então é uma distância grande, mas percebe, 50 justos entre, vamos pegar o menor número aqui, tá? 5 mil, 50, não tem. Abraão fala, mas Senhor, se tiver 45 justos, hein? Será que o Senhor vai destruir toda a cidade? Destruir os justos por causa dos injustos? E Deus fala, não vou destruir. E eles ficam nessa dinâmica, olha comigo no finalzinho do capítulo 18, versículos 31 até o 33. O finalzinho da dinâmica é assim, ó. Prosseguiu Abraão, agora que fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 foram encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos 20 não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados. Ele respondeu, por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Abraão, apesar de todo o seu coração bondoso, nós sabemos o que ele queria, né? Nós sabemos quem ele queria proteger. Era o seu sobrinho Ló. Mas você também conhece essa história. E como que ela termina? Ló consegue sair de lá com a sua família. Ele sai junto com as suas filhas e a sua esposa. Mas no meio do caminho, tudo é destruído ali. No meio do caminho, a mulher vira uma estátua de sal. E aqui eu quero fazer uma ligação. Se nós, ironicamente, né? Se nós estamos falando lá, que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, que vocês são o sal da terra, ou seja, vocês que vão influenciar essa terra, vocês que vão trazer mudança para essa terra, ironicamente, aquela mulher se transforma em uma estátua de sal, sendo totalmente influenciada por aquela cidade. Totalmente estática, porque a influência, ela molda a essência. A influência, ela molda a essência. Por isso eu quero que você, junto comigo hoje, perceba algumas características de como essa influência de fora, tá? Como essa maldade que vem desde os tempos de Sodoma, vem assolando os cristãos, vem assolando aqueles que são filhos de Deus. E como isso pode, de fato, pegar você, para que você tenha um alerta para que isso não aconteça com você. Será que de fato nós estamos seguindo a vontade de Deus? Será que o mundo está distante da nossa vida? Ou será que mesmo dizendo que nós somos filhos de Deus, nós não somos aqueles que influenciam, mas nós somos aqueles que são influenciados? Há algumas táticas. Perceba, primeira característica de como essa influência de fora chega até nós. Primeira característica é que ela é gradativa, ou seja, ela vem aos poucos. Olha comigo alguns versículos. Se você percebeu que nós lemos alguns versículos atrás, que o Ló foi para aquela região e a sua tenda, sua casa estava perto, próximo a Sodoma, tá? Gênesis 14, 12. Abre aí. Gênesis 14, 12. Diz assim, ó. Uma outra história, tá? Mas olha só. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Ou seja, ele não está mais perto. Agora, ele está dentro de Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo 1. Primeiro versículo. Gênesis 19, 1. No meio da história, já que nós vamos entrar nessa história aqui, mas diz o seguinte: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou,
levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra. Para você que não sabe, naquela época era costume que os líderes da cidade ficavam à porta da cidade. Então percebe que o Ló, de início, estava próximo de Sodoma, depois ele estava dentro de Sodoma, e por último, ele era um dos líderes, um dos cabeças da cidade. Há outro versículo aqui, o versículo 9, nesse mesmo capítulo, no meio de uma briga ali, os homens olham para o Ló e falam assim: ele acabou de chegar aqui, e agora ele quer ser o nosso juiz, ou seja, ele era alguém que julgava na cidade. Percebe como é aos poucos, como a participação dessa influência foi aos poucos, e talvez o Ló nem percebeu o quanto ele estava se afundando, o quanto ele estava indo para esse caminho, porque isso foi gradativo, aos poucos foi acontecendo, e de fato é a mesma coisa que acontece com as pessoas nos dias atuais. Você não abandona Deus do dia para a noite, não acorda num dia de repente e fala assim: eu não quero mais. Não é isso que acontece, são pequenos passos, todos os dias. Você não escolhe amizades, não sai de amizades boas para amizades ruins do dia para a noite. São pequenas concessões que algum amigo seu faz, ou que algum grupo faz, e fala: eles fazem isso, mas tudo bem, eu vou participar, faz parte. Você não deixa de orar de um dia para o outro. São pequenas concessões, sabe aquele negócio que você fala assim: eu vou me cadastrar aqui nesse negócio aqui, chamado Facebook. Sabe por quê? Porque ele vai ser bom para eu falar com os meus amigos de longe, as pessoas que eu não conheço mais. Começa assim. 3 meses depois, você está 14 horas vendo nada. Por quê? Pequenas concessões. Essa estratégia, ela é terrível. Por quê? Porque você não percebe. Você não percebe o que está acontecendo. Já aconteceu com você, de alguém chegar para você em algum tempo e falar assim: nossa, como você mudou, hein? Você fala: mas mudei? Eu sou a mesma pessoa, não parece? Você não percebe que esse processo vai acontecendo. Pastor João, provavelmente o maior cristão que eu já convivi, eu acho que eu já contei isso para algumas vezes, mas vou falar de novo porque eu gosto de falar. Ele dizia o seguinte: nós estamos aqui, cristãos, firmes, convictos, vivendo em santidade, permanecendo firmes em Deus. O mundo está aqui, na bagunça, hein? Vixe, o mundo está daquele jeito, tudo estourado, tudo bagunçado, e o mundo está aqui nas suas convicções. Só que tem um problema, eu acho que você percebe, quanto mais velho você vai ficando, e eu estou ficando velho, eu estou percebendo isso. Quanto mais velho você vai ficando, você vai percebendo que o mundo, ele não fica aqui, ele faz isso, ele vai piorando. Algumas coisas que eu achava absurdo, agora não é mais absurdo para o mundo, e vai piorando. E o cristão? Onde o cristão deve ficar? Aqui, firme nas suas convicções, na palavra de Deus, em santidade. Mas por muitas vezes, o que acontece? Se o mundo for um pouquinho para lá, acho que dá para mim também um pouquinho para cá. E o mundo vai piorando, e o que o cristão faz? Às vezes, gradativamente, pequenos passos. Acho que isso aqui também dá para aceitar um pouquinho. E aos poucos, também vamos entrando em Sodoma, e aos poucos também vamos sendo influenciados por este mundo. E você vai se transformando. Sabe por quê? Porque a influência molda a essência. Primeira característica é gradativo. Essa influência acontece aos poucos, não é do dia para a noite. E se você não ficar alerta, ela vai acontecer na sua vida. Mas piora, sabe por quê? Segunda característica dessa influência é que ela altera a sua forma de pensar. Ela altera a sua forma de pensar. Vamos entrar agora na história em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos. Deixa eu abrir essa garrafa aqui. Gênesis 19, 1. Diz assim, segue comigo a leitura. Pensa Ló dentro de Sodoma, os anjos descendo para lá,
Abraão já intercedeu pela cidade. Vamos ver o que acontece. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que eu quero que você perceba até aqui, percebe o seguinte: acontece toda essa confusão, os homens vão para a casa de Ló para tentarem abusar dos anjos que estavam ali. Mas o pior de tudo é que você percebe que não há clamor, não há pedido de socorro, não há nada, vamos dizer assim, de estranho para a cidade. Para eles estava tudo normal, tudo seguindo nos conformes. Você acha que isso é difícil de acontecer hoje em dia? Da cultura olhar para algumas atrocidades que nós vemos e achar normal. Já acontece, né? Nós sabemos que já acontece. Continuando o texto. Ló saiu da casa. Então, olha, os homens lá cercando a casa, querendo invadir para abusar dos anjos. O Ló sai da casa, ele fecha a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Aí você fala assim: aí, ufa, tem alguém bom aqui, ufa. Tem alguém que, viveu com Abraão, já tem o conhecimento das coisas do Senhor. O Ló fala: gente, não façam isso, gente, para com isso. Mas ele continua falando. Aí o Ló, como diria meu pai, aqui é o fim da picada. Escuta. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Percebe a loucura do Ló? E talvez alguns vão dizer assim: não, mas isso aqui não era costume na época, não. Talvez o costume na época, e o costume que o Ló traz, é a ideia de tratar muito bem as pessoas que estão vindo de fora. Isso, beleza. Mas a ideia de trazer, não, minhas filhas aqui são virgens, abusa dela. Isso aqui é o Ló já mudando a sua cabeça, porque está sendo influenciado pelas coisas da cidade. Ele olha para aquilo e acha tudo normal, ele acha que está fazendo certo. É aquela coisa dos problemas, olha só, do pecado, esse pecado aqui, esse pecado aqui, esse pecado aqui dá, não existe isso, meu irmão, não existe isso. Olha, eu estou com um pé aqui na lama, aqui no atoleiro, eu vou pôr o segundo pé, não resolve. Não resolve. Nós não devemos abrir mão de seguir totalmente a vontade de Deus. Não é um pedaço, não é achar que dá para haver algumas concessões, mas isso é perigoso, por quê? Porque através da vida, muito próxima das questões do mundo, a sua mente vai mudando. E você vai achando muita coisa normal, sabia? Vai achando que algumas questões são normais. O Ló, o melhorzinho, expôs as suas filhas. E você, meu irmão, minha irmã, você expõe seus filhos? Você expõe seus filhos às coisas deste mundo? Tem cristão que acha que tudo bem, normal, eu vender sem nota. Tem cristão que acha que normal é ser cristão e ser a favor do aborto. Tem cristão que acha que é normal eu mentir algumas vezes porque é necessário. Ou tem cristão que acha normal, e isso tem acontecido cada vez mais, cristãos de boca suja. Ou o que está acontecendo muito. Piadinha de duplo sentido.
Engraçado, né? Muito engraçado. Essas coisas têm acontecido muito. Tem cristão que acha que às vezes uma embriaguez, ficar um pouco alto, é até engraçado. Talvez Deus vai olhar para isso e falar assim, ah lá, esse meu filho aí, Isso não existe, meu irmão. Com Deus não existe esse namoro com o mundo. Não existe essa questão de misturar uma coisa com a outra. Ou é, ou não é. E por muitas vezes a nossa mente está mudando, e a nossa casa está tão bagunçada, e tem tanta coisa ruim acontecendo, porque de fato nós não estamos sendo influenciados pela palavra de Deus, e a nossa mente está mudando, e essa influência molda a minha essência. Sabe por quê? Por muitas vezes nós estamos perdendo os nossos adolescentes, porque eles não estão sendo criados, não está sendo ouvido pela palavra de Deus. Quem está criando o adolescente é o TikTok. Sabe por quê? Muitas vezes há sentimentos de baixa autoestima, de muito para baixo, porque muitas vezes não estamos buscando, as mulheres não estão buscando o padrão de beleza e de sucesso na mulher virtuosa. Está buscando isso nas influencers do Instagram. Sabe por quê? Por muitas vezes os homens não têm a capacidade de ser alguém de oração, que mostra a influência para as pessoas que estão ao seu lado, porque ele fica 24 horas no celular. E aquilo que os filhos estão olhando dele não é um homem de oração, um homem de Bíblia, mas é aquele que fica olhando meme o dia inteiro, dando risada. E às vezes, abrindo um parênteses aqui, bem baixinho para ninguém ouvir, às vezes olhando umas mulheres também. Só assim para... Isso acontece. Muito, muito. E em vez de buscarmos a palavra de Deus, nós vamos vivendo essa vida, e sabe o que é pior? Como isso já mudou a nossa mente, a gente acostuma. A gente acha que é normal, a vida é assim mesmo. Normal, cada um trancado no quarto. Fazer o quê? Toda a família é assim. Todo mundo é assim. É normal. Fica lá um no canto do sofá no celular, o outro no canto do celular, e fazer o quê? É a vida. É assim todo dia. E cansa, gente. Isso cansa. Cansa essa busca por likes. Cansa essa busca por ser aquele padrão da internet. Cansa. E não resolve nada. E aí o cristão acha que é isso. E quantas vezes a gente percebe que tem aquele padrão, né? Você, mulher, nunca, a internet falando, tá? Você nunca vai ser linda como elas. E a mulher se desespera por causa disso. E o cara acha que ele vai ser muito mais relevante se ele souber muito de política, mais do que a palavra de Deus. Ele acha que ele vai ser ele acha muito mais importante gastar o tempo dele sabendo que a escalação do Corinthians. Eu sei a escalação do Corinthians de cor. Mas quantos versículos você sabe de cor? Eu sei a música desse artista aqui, nossa, é maravilhosa, eu sei tudo, cantar de ponta a ponta. Então, mas e os livros da Bíblia, você sabe, de ponta a ponta? Por quê? Porque a sua mente já tá infectada já está mudada, já está totalmente voltada às coisas do mundo. O Ló achou que estava fazendo certo, achou que estava seguindo o caminho correto, mas ele não percebeu que a influência molda a essência, e a sua essência já estava totalmente corrompida. Então, olha só, é gradativo, molda seu pensamento, muda sua forma de pensar. Por último, uma característica muito forte, tá? Parece que não, mas é. Parece ser o único caminho. Esse caminho que o mundo traz parece que é o único caminho, mas não é. Continua comigo a leitura aí, ó. Lembra que o Ló falou? Gente, para com isso, gente. Vamos ser sensato aqui. Olha, tem minhas filhas aqui. Se quiser pode abusar delas, mas deixa os homens lá. Versículo 9, diz assim: os homens disseram para o Ló: saia da frente. Gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta.
Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou filhos? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Então percebe que acontece toda essa confusão, os anjos conseguem fazer com que os homens fiquem cegos. Por que tem essa passagem aqui na Bíblia? É só para mostrar para você, vamos dizer assim, é um exemplo, é uma amostra do que era Sodoma, tá? Por que Deus ia destruir aquela cidade. Não percebe como era aqui. E aí eles falam, olha, tirem aqui os seus parentes, todos os seus parentes. Você percebe que não fala nada da sogra, então a sogra ia ficar. Versículo 13, fala, ó, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Guarda essa informação, tá? Vamos voltar para isso aqui depois. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Versículo 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então percebe que Ló hesitou. Sabe o que é hesitou? Pensou 2 vezes. Será que eu saio? Gente, será que eu fico? E aí diz que os anjos, pegaram Ló e tiraram ele à força. Quem estava aqui na quarta-feira vai fazer um link aí. Nós estávamos falando sobre a segunda vinda do Senhor. Ó, tirar a força. Quem estava aqui na quarta-feira vai saber. Versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Vai para o versículo 23 agora. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então, apesar de todo o aviso, de tudo aquilo que eles estavam vendo que estava acontecendo na cidade, de toda a maldade, o Ló ainda hesitou. E sabe por que ele fez isso? Inclusive depois a mulher dele também, ela olha para trás, Ele hesitou porque na mente dele fala: poxa, a minha vida está aqui, tudo que eu conheço está aqui, as minhas músicas, meus costumes, meus amigos, meu jeito de falar, está tudo aqui. Como é que eu vou deixar isso para trás? O medo da mudança, o medo de sair deste caminho. Ele não percebe o quanto isso tem atrapalhado a sua vida. A Bíblia diz que a mulher olhou para trás. Esse olhar não é um simples olhar por cima dos ombros, tá? A palavra no original aqui é uma palavra nabat, que tem a ver com olhar com desejo. Aquela ideia de eu quero voltar. E alguns teólogos vão dizer que até a comparação de Jesus em Lucas no capítulo 17 é porque essa mulher ela parou e ela queria voltar, deu passos para trás para voltar. Estátua de sal. Estátua. Por que estátua? Porque não faz nada. Estagnou pela influência do mundo. Já era, não faz mais nada. Não ora, não perdoa, não se arrepende, não lê a Bíblia, não faz nada. E às vezes a gente olha para a estátua de sal e a gente canta com as crianças aqui, virou uma estátua de sal. A gente fala, lá que mulher bobona. Mas quantas vezes nós olhamos para trás? Talvez você pense que olhar para trás é sair da igreja, mas não é só isso. Lembra que a gente falou?
voltando, é gradativo. Talvez você vai sair culto após culto, saindo, ouvindo a mensagem, tratando isso aqui como se fosse um ritual, e você vive o seu dia como se Deus não existisse. Você vive sua semana inteira sem ler a palavra, você vive a semana inteira sem buscar a Deus, uma vida apática, uma aliança muito fraca com o Senhor, não tem um tempo de adoração, não tem um tempo de louvor, não busca, não influencia ninguém. Olhou para trás, todos os dias, olhando para trás, olhando da mesma forma que essa mulher. O maior problema, de fato, não era tirar eles da cidade, percebe? O maior problema era tirar a cidade deles. Esse era o maior problema. Quando nós falamos em salvação, a ideia principal do Senhor não é nos levar para o paraíso. Essa não é a ideia principal. A ideia principal é trazer o paraíso até nós. Para que onde quer que nós estejamos, o paraíso esteja aqui, ó, dentro do meu peito. E eu posso transmitir isso abertamente, alegremente, porque independente das circunstâncias que aconteçam, eu sei que meu Deus vive. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. E aí eu vou transmitindo isso todos os dias, porque eu trouxe o paraíso até mim. Talvez, você já leu aquele texto, né, que Jesus fala, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E é isso. O mundo vai tentar a todo momento influenciar a nossa vida, influenciar o nosso coração. E essa influência molda a essência. E sabe o que é pior? Talvez nós pensamos que essas atitudes, essa influência, mexe somente conosco, mas não. Piora. Continua comigo a leitura. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas, a mulher já ficou para trás, né? E passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. E esse é o pai dos amonitas de hoje. O que eu quero que você entenda aqui. Percebe como essas meninas, elas falam sobre situações de pecado normal, tranquilo. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, assim, assim. Aí depois que a primeira vai lá, faz o ato, vai lá para a segunda filha. Olha então, eu fiz ontem, deu tudo certo, viu? O que a gente acha de fazer? Por que essas meninas estão com essa cabeça desse jeito? Você sabe a resposta, né? Porque a influência molda a essência. E aí, o pai foi atrás de prosperidade, o pai foi atrás de riqueza, o pai foi influenciado pelo mundo e destruiu a sua família. Destruiu a sua família. Sabe por quê? Porque em vez de buscar a palavra de Deus, em vez de ser o padrão de ensino, aquele que vai demonstrar para suas filhas como deve ser seguir a Deus, ele era o padrão de imoralidade, o padrão do cara sentado no celular 12 horas por dia, vendo meme e depois fala, liga a televisão lá pro pai, filha, troca lá de canal lá, vamos lá. Esse era o padrão. Simplesmente destruiu sua família. Porque achava que
não faria nenhum problema. Estou seguindo a minha vida aqui, nossa, está uma correria, gente, tem tanta coisa para fazer, estou trabalhando, tal, agora eu quero descansar. Descansa para você ver. O mundo não descansa não. Vai pegar. Engraçado que eu converso com alguns jovens, e eles têm uma mentalidade, às vezes, muito, nossa, eles acham que eles estão muito super para frente, assim, não, muito na escola, tá? Nas escolas. Não, professor, isso aí, não sei o quê, sobre sexualidade, eles acham que eles estão muito, eles nem percebem o quanto eles já são influenciados por professores, pela televisão, pela mídia, por artistas, eles acham que eles são super, mas já são influenciados. Se não tiver uma influência boa em casa, você está perdido. Está perdido, porque a influência molda a essência. Eu fico imaginando, é claro que isso é muito difícil, né? Porque às vezes o jovem demora para pegar, assim, tem que dar no tranco. Eu fico imaginando, se passa o tempo, se os jovens crescem, e dá uma acordada assim, sabe? Quando dá aquela acordada e fala assim, pai, mãe, como você teve coragem de me deixar sozinho na frente dessa tela aqui? Como é que você foi capaz de me dar essa arma aqui, ó? Que você sabe que nessas redes sociais aqui só tem baixaria. E você deu na minha mão. Eu, menor de idade, uma criança, e você falou assim, Tó, presentão para você. iPhone 15, Tó, faz o que você quiser. Como que você teve coragem de fazer isso, pai? De me deixar livre aqui, ó, no YouTube, aqui, ó, isso, o YouTube cria você. E olha só o caminho que eu levei. Talvez isso não aconteça. E eu não quero que aconteça, mas porque nós temos um alerta hoje. Um alerta de buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Versículo 14, eu vou voltar, porque esse de fato é o alerta, e eu quero deixar isso como a nossa mensagem final. Versículo 14, lembra? No meio daquela confusão toda, o Ló saiu, foi correndo falar com os outros homens, ele falou, então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Olha lá esse Ló, esse Ló é zoeiro, olha lá, Deus vai destruir a cidade. Olha lá esse pastor falando o quê? Jesus vai voltar na terra, vai destruir tudo aqui, vai acabar com tudo. Esses pastores são tudo brincalhão, cara. Meu irmão, minha irmã, não estou brincando com você. Jesus Cristo vai voltar. E vai ser breve. Se você não tomar atento agora, não vai dar tempo de sair. E eu não estou brincando com você. E talvez você olhe e fale assim, mas já tem 2000 anos que ele está falando que vai voltar. Demora, então, parece que demora, né? Mas quando ele voltar, provavelmente você vai falar, já? Foi rápido, podia esperar mais um ano, e em um ano eu me arrependia, e eu mudava de vida, e eu parava com esse... Ele vai voltar, e eu não estou brincando com você. Só que para isso, nós precisamos mudar. Mas olha só, ainda há tempo. Ainda há tempo de sair. Ainda há tempo de deixar as influências do mundo e começar a ser influenciado pela palavra de Deus. Ainda dá tempo de você parar e orar a Deus. E dizer, Senhor, até hoje, a minha preocupação maior era dinheiro, era diversão, era status. Minha preocupação maior era a imagem que eu queria passar para as pessoas. A minha preocupação era nada, eu queria fazer nada. Mas a partir de hoje, Senhor, o Senhor está me dando mais uma oportunidade. E eu quero mudar isso. Ainda há tempo. Eu estava conversando esses dias com um senhor e ele falou para mim, então, agora eu já estou muito velho e você sabe, né, quanto mais velho a gente vai ficando e as nossas manias vão ficando e é mais difícil tirar e eu não sei se Deus consegue já me mudar, porque agora para mim, eu falei para ele, Senhor,
Ele parou o vento, ele acalmou o mar. Ele pode mudar a sua vida. E foi engraçado, porque ele estava caminhando, ele parou. Aí ele olhou para mim, o olho já estava cheio d'água já. Ele falou, será que pode mesmo? Eu falei, pode. E da mesma maneira, ele pode mudar a nossa vida. Sabe por quê? Lucas 19, 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão dele. Quando ele veio a essa terra, e Jesus veio, venceu a morte, ressuscitou, e hoje ele continua fazendo essa missão de buscar e salvar o que está perdido. Colossenses 1,13 diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos vivendo em Sodoma. Mesma história, livro atual, mesma coisa. Só que agora, o Ló está gritando para você, sai, agora, tem que sair agora, não dá tempo mais. Que nós estejamos prontos a cumprirmos o chamado do Senhor. De olhar e dizer, Senhor, eu tenho de fato muitos erros, muitos pecados, muitos problemas na minha vida. Eu tenho gastado minha vida, meu dia a dia é correria e eu não paro para fazer nada das coisas do Senhor. De segunda a sábado não tem nada do Senhor e agora eu preciso mudar isso. Ainda há tempo. Ainda há tempo de não perder tempo. É engraçado como às vezes a gente fica esperando isso muito dos outros, né? Eu acho muito engraçado quando às vezes chegam pais, né? Pai, mãe, chega e fala assim, olha então, meu filho, olha, eu controlo, hein? Ele chega em casa e fala, ó, no máximo 1 hora de tela. É o máximo. Porque eu faço isso para protegê-lo, né? E aí o senhor e a senhora ficam 10 horas na tela e achando que ele vai viver assim até quando? Com 1 hora de tela. Isso vai mudar. Porque a influência molda a essência. Vamos orar? Deus e Pai maravilhoso, nós te honramos. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos trazer de volta no nosso coração a vontade de buscar ao Senhor, a vontade de servir ao Senhor. Nós sabemos que por muitas vezes o mundo vai querer nos atrair. Vão vir desejos, vão vir tentações, o nosso ego vai querer se inflamar. Mas ainda assim, Pai, nós confiamos que o Senhor tem a palavra final. E que através da busca pelo Senhor, nós podemos ser influenciados pelo Teu amor e pela Tua graça. E assim nós podemos influenciar outras pessoas aí fora. Ó Deus, este mundo jaz no maligno. E quantos estão perdidos, Pai? Mas que de fato quando nós estivermos no mundo e quando nós sairmos daqui, não seja apenas cumprirmos um ritual e voltarmos para aquela vida, mas que sejamos instrumentos da Sua graça para influenciar pessoas que ainda não conhecem o Teu amor. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por cada um que está aqui presente. Que o Senhor esteja tocando o nosso coração, Pai, para que tenhamos coragem de não perder mais tempo, de não ficar buscando apenas coisas deste mundo, de não ficar buscando apenas as coisas engraçadas, as coisas divertidas, de não ficarmos buscando as coisas vazias, de não ficarmos tanto tempo, Pai, nas redes sociais, de não deixarmos os nossos filhos tão soltos, de não ter o nosso coração tão voltado para as coisas banais deste mundo, mas que estejamos prontos a cumprir o Teu chamado e a sermos de fato influenciados pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos.
No nome de Jesus. Amém.